TDFcast número 79, convidado de hoje, ex-atleta. Eu acho que nunca deixa de ser atleta, vai ser atleta até o último dia, até passar dessa para melhor ainda mais. Mas ele que teve a estreia profissional pelo Curitiba Futebol Clube, depois passou por Paraná Clube, jogou no Ipatinga, jogou em Portugal. E o último clube profissional dele foi o Operário de Ponta Grossa, que quando encerrou, pendurou a chuteira, falou, agora eu vou querer trabalhar na área. Trabalhou 2 anos no próprio Operário, ali como supervisor e também como executivo de futebol, e é uma pessoa que tem muito para trazer de conteúdo e conhecimento junto com vocês, porque vocês vão entender daqui a pouco, o pai dele também trabalhou muito tempo com futebol, já é uma pessoa que já é do meio, já conhece muitas coisas e que ajudou e muito na carreira do Thiago Alencar. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Cara, boa noite a todos aí, gostaria de agradecer o convite, né, através do Pedro e teu, Vinícius. Quero agradecer o convite e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal aqui. Vamos falar bastante de futebol, a gente não gosta muito, né? Vamos falar bastante de futebol e falar sobre tudo aí um pouquinho. Show de bola, meu irmão. Seja bem-vindo novamente. Fica à vontade, conta a tua história e não economiza a palavra, não. Então, vamos lá, cara. Vamos começar do começo, né? Cara, eu comecei no futebol muito cedo. Desde os 6 anos de idade eu já comecei no futsal. Comecei jogando futsal na ABB. Pô, a ABB foi um foi uma iniciação muito importante para minha carreira. Eu vejo isso hoje, eu tenho essa visão. Na época não estava entendendo muito o que eu estava fazendo no futsal, mas hoje eu entendo e vejo como fundamental para... A gente já até falou ali, né, um pouquinho antes ali, sobre o futsal na formação de um atleta. Então eu comecei com 6 anos no futsal, na ABB. Joguei futsal até os meus 11, 12 anos. Acredito que ali foi onde eu aprendi muito ali na ABB, no futsal. Eu acho que o esporte, na verdade o esporte, né, mas eu vou falar do futebol, do futsal, porque é o que eu vivi. Cara, é a melhor escola para a vida, assim, né? Independente se você vai ser profissional ou não. Eu acho que o esporte ali, ele te ensina várias coisas. Eu posso enumerar várias aqui, sei lá, a disciplina, você a lidar com uma derrota, que é importante também no crescimento, você respeitar a hierarquia. Então, eu acho que o futsal ali, para mim, foi fundamental na minha carreira. Joguei futsal até meus 12 anos, aí já fui pro campo, fui pro Malutron ainda na época. Antigo, Malutron. Pô, saudades do Fez Malutron. História. Saudades, inclusive. E aí fui pro Malutron na época, né? Joguei até meus 15, 16 anos no Malutron, que daí já mudou para J. Malucelli. Aí fui pro Curitiba, né? É um clube que eu tenho um carinho enorme, Curitiba, porque é o clube onde eu assinei meu primeiro contrato profissional, onde eu fiz a minha primeira partida pelo profissional, foi no Curitiba. Então é um clube que eu tenho um carinho enorme. Aí depois o Curitiba a gente jogou, fizemos duas, 3 taças São Paulo, assim, que a gente fez, foi uma campanha muito legal. A gente teve dessa geração do Curitiba, dessa taça São Paulo, que a gente foi semifinalista, teve, eu posso falar várias pessoas aqui, o Kenso, o Marlos, o Pedro, o próprio Renan, que a gente estava falando aqui antes. Então foram atletas, assim, que logo... Não, eu vou querer fazer um parênteses, desculpa te interromper. Renan jogava mesmo ou era só conversa? Ele jogava, cara. Ele jogava e conversava bastante já, né? Mas isso é legal também, porque assim, a gente já vai vendo. É muito legal que depois você vai vendo assim, você já vai e fala, fazia sentido o que ele falava lá. Sim. Porque assim, é perfil, né? Assim, você já via que tanto essa taça São Paulo que eu tô falando, ele era o capitão do time. Eu lembro disso. Então, essa taça São Paulo, ele era o capitão do time. Aí você vê que, tipo assim, ele já tinha uma visão, assim, de posicionamento, de imposição. Então, que você, lá na época, eu não tinha noção. Eu falava, legal, mas assim, hoje eu vejo, faz sentido o que ele falava. Então, essa geração também foi muito boa. Henrique, zagueiro, o Douglão, outro zagueiro que, fez... Esse time era bom, hein? Então, era um time muito bom. E essa Taça São Paulo aí foi o que salvou muitos atletas ali daquela geração, para jogar no Curitiba. E tinha atletas ali que, assim, sabe como é que é? Hoje em dia ainda é diferente,
Porque hoje em dia hoje em dia é normal ter um menino com 17 anos no profissional. Naquela época não era tão normal assim. Eles esperavam muito, assim, você chegar no seu último ano de júnior e aí para ver se vai usar ou não. Hoje em dia não, hoje em dia com 17, 16, a gente vê a menina aí com 16 jogando já no profissional. Naquela época não tinha, não era bem assim. Então essa geração foi muito legal e essa Taça São Paulo assim salvou muitos meninos dessa geração. Depois do Curitiba eu não fui aproveitado assim no profissional, né? Fiquei esse ano assim, joguei no time B, né? Foi um ano. Hoje em dia não tem mais esse campeonato, né? Antes tinha, era Copa Paraná. Copa Paraná. Os times grandes, o que eles faziam? Isso, o que os times grandes faziam? Curitiba, Atlético e Paraná na época. Eles pegavam os atletas que estavam no profissional que não estavam jogando, botava para jogar no time B, pegavam os que podiam subir profissional da base dos juniores, botavam e faziam um time, juntava ali esses dois, e foi nesse time que esse ano eu joguei, esse último ano meu de Curitiba eu joguei, acabei não sendo aproveitado, voltei pro J. Malucelli, que era dono do meu passe, fiz um campeonato, se puxar aí pela memória faz tempo, 2009, a gente foi a época do super campeonato, a gente foi vice-campeão paranense, o Atlético entrava na fase final com 2 pontos a mais, que foi o primeiro, né? O Curitiba acho que foi o segundo, entrou com 1 ponto a mais, e aí os demais entravam com 0. É uma loucura, né? Acho que tanto é que foi só esse ano, e depois você busca em 2009. Aí a gente acabou essa fase aí, 1 ponto atrás do Atlético, quer dizer, se tivesse entrado todo mundo com igual, a gente tinha sido campeão, a gente foi vice-campeão paranense. Depois desse campeonato eu fui pro Vitória de Guimarães, em Portugal. Essa é uma lição, assim, que eu levo pra vida. Eu fui pro Vitória de Guimarães com 21 anos. Fiz um contrato de 3 anos, assim, perto do que eu ganhava no J. Malucelli, e eu fui jogar no Vitória de Guimarães, você que é do futebol, você sabe, Vitória de Guimarães talvez seja o 4º maior clube de Portugal, 4º ou 5º hoje, que o Braga cresceu, evoluiu também. Então, eu fiz um contrato de 3 anos lá no Vitória de Guimarães, fiquei 6 meses. Não fui aproveitado, eu era muito jovem, não fui aproveitado, não me adaptei, outro tipo de treinamento, longe de tudo, a primeira vez que eu saí de casa, então, e assim, e eu lembro até hoje, talvez assim, não digo um arrependimento na minha carreira, mas assim, talvez um maior aprendizado, foi assim, eu fui pro Vitória de Guimarães, fiz um contrato de 3 anos, em 6 primeiros meses eu não joguei, abriu a janela aqui no Brasil, né, porque lá a janela é diferente, eu fui no início da janela deles lá, que é em julho, não joguei esses 6 meses, surgiu algumas oportunidades de eu voltar pro Brasil, surgiu alguns times lá da segunda divisão para eu ser emprestado, eu resolvi voltar. Eu falei, não, vou voltar pro Brasil, meu país, ficar perto dos meus amigos. Esse talvez seja o grande aprendizado que eu tenho, cara, hoje, com a cabeça que eu tenho, é óbvio, né, é mais fácil falar, mas hoje, óbvio que eu não teria voltado, não, vou tentar vencer aqui na Europa, já tô aqui, tanta molecada às vezes, trabalha anos aí para chegar na Europa, e aí eu cheguei em 6 meses porque eu não joguei, talvez no meu primeiro, adversidade, assim, eu quis voltar. Hoje eu não faria isso, né, com a cabeça que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, eu não faria isso, sei lá, vamos para um time da segunda divisão, às vezes eu preciso me adaptar, né, e acabei voltando, fui pro Mirassol, assim, em termos financeiros, foi muito bom para mim, né, mas assim, em termos profissionalmente falando, não foi bom, eu deveria ter ficado lá, mas voltei pro Mirassol, foi em 2010, isso, voltei pro Mirassol, fiz um campeonato paulista, foi bom, né, o campeonato paulista de estadual no Brasil é o campeonato mais forte, e o Mirassol já era essa potência que é hoje, time organizado, pagava direitinho, em dia, não tinha toda a estrutura que eles têm hoje, mas assim, já era um clube que você sabia que ia dar certo, porque muito organizado e pagando em dia e pagando bons salários, o Mirassol hoje no interior aí talvez seja o clube que mais tem orçamento. E aí foi um bom campeonato paulista, eu não lembro, a gente ficou em 7º, 8º, assim, não teve risco de queda e tal, mas foi um bom campeonato paulista. Depois eu fui pro Paraná Clube, joguei uma Série B no Paraná, né, o Paraná é o clube que eu torço, inclusive, joguei no Paraná, e isso é uma coisa legal também, que tipo assim, eu cresci, meu pai jogou no Paraná em 91, no primeiro título do Paraná Clube, meu pai jogava no Paraná. Eu cresci vendo o Paraná ganhar tudo.
década de 90, Paraná, tetracampeão estadual, Paraná era uma máquina. Pô, não tinha como eu não ser paranista, né? É incrível, né? Como as gerações, assim, de torcedores do Paraná tem tudo 30, entre 30 e 40, porque é a geração, né? É a geração que o Paraná foi muito vitorioso. E eu sou um torcedor do Paraná. E, assim, você depois jogar no time que você torce, porra, foi uma coisa, assim, que eu guardo, que uma coisa, assim, que eu guardo da minha carreira, que eu gosto de contar, porque uma das coisas mais gostosas de falar é isso, que eu joguei no clube que eu torcia. Paraná Clube, na época a gente ficou sei lá, em 10º, não tivemos risco de queda, mas assim, já salário atrasado, era só estava esperando acontecer a tragédia, né, porque já estava anunciado, né, só esperando, porque era salário atrasado, desorganização, coisas básicas, assim, a gente já não tinha, isso jogando uma Série B. E que aí, ano foi isso? Foi 2010. 10. Nosso treinador foi o Marcelo Oliveira. Uhum. Depois foi pro Palmeiras, foi campeão aí no Palmeiras. Então, aí depois eu voltei pro J. Malucelli de novo, joguei 2, 3 campeonatos paranaenses, Série D no J. Malucelli, depois fui pro Ipatinga, joguei mais uma Série B no Ipatinga, e infelizmente esse ano a gente caiu, a Série C. Joguei no Mogi Mirim, no Campeonato Paulista, joguei em 2012 no Campeonato Paulista pelo Mogi Mirim. O nosso time era, você buscar aí, você vai ver, a gente foi campeão no interior aquele ano, nosso time era muito bom, Hernani Brocador, João Paulo, um lateral esquerdo que depois jogou no Flamengo, Val, um segundo volante que jogou no Flamengo também, Thiago Santos, o zagueiro que jogou no Palmeiras. Então nosso time era muito bom também. Fomos campeão do interior, né? Então é uma experiência bem legal que eu também tenho na minha vida, que foi essa época no Mogi Mirim. E aí depois eu voltei para o J. Malucelli, 2017, o último ano do J. Malucelli. Foi um ano assim que tinha tudo para acabar bem, né? Eu estava falando ali em off que foi um ano que a gente já estava numa semifinal de campeonato paranaense, não sei se você lembra, a gente foi jogar contra o Londrina na semifinal, a gente tinha ganho do Londrina lá, e aí na volta eles falam, pô, vai ter o julgamento do Jets, mas é incrível, né, porque assim, eu como jogador na época, não fazia noção do que podia acontecer, e isso é uma coisa que é errado, né? O atleta tem que estar mais por dentro de tudo, o atleta tem que entender um pouquinho, né? Hoje eu consigo ter essa visão, mas na época não tinha. E aí, pô, os caras falam, não, vai perder os pontos. Fala, para, isso aí não existe, isso, perder pontos, a gente já ganhou o jogo. Enfim, essa foi o 2017, a gente jogando uma semifinal, o clube acabou. A gente, no segundo jogo, já nem teve mais aqui no Ecoestádio, já nem teve mais, porque teve o julgamento, já perdeu os pontos, o campeonato parou, não sei se você lembra. Enfim, o Jota perdeu 15 pontos, a gente caiu de divisão, o clube falou que ia acabar, porque você conhece ali, né, o pessoal, o Juarez e o Joel são pessoas que não dependiam do futebol, né, eles tinham aquilo ali como hobby. E aí eles brigaram com a federação, porque eles dizem que a federação não avisou, aí a federação fala que na época que não tinha obrigação nenhuma de avisar, então foi, enfim, quem perde é isso aí, quem perdeu eram as pessoas que trabalhavam ali, né, ficaram sem emprego, os atletas, assim, a grande maioria, alguns assim, conseguiram emprego, eu lembro, o Thomas Basso, um canhotinho, foi pro Curitiba, eu fui pro Operário, o Índio, que o Bruno Reis, que hoje joga no Operário, foi pro Operário. O Jefferson foi pro Fortaleza, eu acho, logo depois. Então, um ou outro ainda conseguiu o clube, mas assim, eu lembro que tem menino ali que parou de jogar. Por quê? Porque ficou sem emprego, não tinha para onde ir, e às vezes nem jogou aquele campeonato, você sabe que é difícil, né? Quando você não joga, difícil você arrumar um clube. Então, muito difícil. Esse 2017 o primeiro semestre foi assim, eu acabei indo pro Operário. O Operário jogava Série D, e essa história no Operário, eu achei que talvez eu fiz contrato quando eu fui para lá, a Série D, não é a Série D que é hoje. Série D era contrato de 3 meses e torcer para classificar, porque às vezes o campeonato durava 1 mês e meio. Que, absurdo, né? Hoje, graças a Deus, isso é uma coisa que a CBF está melhorando, né? Hoje a Série D dura, sei lá, 5, 6 meses. Hoje a Série D está muito maior, tem jogos... competitiva, né? E investimento melhorando.
Tá demorando essa melhora do futebol brasileiro, mas está acontecendo. Eu vejo com bons olhos isso. Sim. Então, voltando a essa do Operário, fui para lá com um contrato de 3 meses. Pô, não tinha... Fui para lá porque foi o que apareceu na época e não tinha noção do que viria para minha vida e para minha carreira. Eu fui pro Operário jogar essa Série D. A gente foi ganhando, fomos campeão brasileiro na Série D, 2017, pelo Operário. É incrível, né? Assim, a cidade de Ponta Grossa é uma cidade apaixonada por futebol. Eles amam aquele clube, assim, e hoje eu sou torcedor do Operário, porque é um clube é uma cidade que me acolheu, assim, eu fui para lá para ficar 3 meses e acabei ficando 4 anos. Então, é uma cidade que eu gosto, que tenho amigos e que sempre que dá eu vou lá ver jogo, eu vou visitar meus amigos. Então, eu fui para lá em 2017, a gente fomos campeões brasileiros. 2018, a gente foi campeão paranaense, porque o Operário estava na segunda divisão aquele ano, a gente foi campeão paranaense, e aí a gente foi campeão da Série C, 2 anos seguidos campeões. Então, talvez, eu não sei se talvez tenha isso acontecido com algum clube na história, mas eu acho muito difícil subir 2 divisões e com título, né? Então, eu acredito que nós temos entrado para a história do clube e talvez aí do futebol brasileiro. E esse último ano, meu no Operário, 2018, foi um ano assim que, né, marcou minha vida como atleta e marcou aquele passo tão difícil do atleta quando para de jogar futebol, né? Como você falou ali antes, meu pai é um ex-atleta, meu pai é empresário de futebol, meu pai trabalhou no J. Malucelli muitos anos, então eu sempre vi em casa ali um gestor e depois um empresário. Eu falo, cara, empresário eu não tenho vontade nenhuma. Eu vi algumas coisas na época assim eu falo, cara, isso eu não tenho estômago para isso. E trabalhar na gestão de um clube, independente do nome, gerente, CEO, diretor de futebol, hoje tem vários nomes, né? A nomenclatura é o que menos importa aí nessa função. É o cara que resolve quando tá com um pepino. Né? Exato. É aquele cara assim, ninguém vem pra elogiar, então, só bucha. Era isso que eu ia falar, aquele cara que não tem horário, né? Isso aí é uma coisa que eu vi na pele. Quando eu jogava, eu saía do treino, o que eu pensava, cara, o que eu vou jantar? No celular, eu me mexia no meu celular, o que eu vou fazer? Eu vou no shopping, vou no cinema. Cara, quando você tá trabalhando na gestão, diretor, supervisor, CEO, cara, você acaba o treino aí que começa, você não tem mais horário. E é uma das maiores diferenças. Voltando aqui, esse meu último ano no Operário, de 2018, foi um ano muito vitorioso, né, em termos de título, e o clube, pela primeira vez na história não, mas isso aí a Série B, antigamente, lá 20 anos atrás, tinha 60 clubes, eu não sei bem direito, mas o Operário já tinha jogado uma Série B há muitos anos atrás. Aí esse ano foi a primeira Série B desse formato já de 20 clubes, com investimento, a CBF dando todo esse apoio, foi a primeira vez que o Operário jogou. E aí o clube precisava se modernizar, né, melhorar algumas coisas, assim, e eu estava na dúvida, né, esse meu último ano, 2018, eu tive uma lesão bem grave no meu joelho, e esses últimos meses, assim, meus últimos 3 meses no Operário, eu não conseguia voltar, eu fiz uma cirurgia no joelho, eu fiz uma artroscopia, e achei que em 1-2 meses eu ia estar de volta, fiz e voltava e com dor, e inchava, e com dor, e inchava. Um dia o médico me chamou com o diretor de futebol, falando, passa aqui antes que vamos fazer uma reuniãozinha. Eu cheguei lá, ele me mostrou meus exames, assim, me explicando, falou, você não tem cartilagem. Assim? Você não tem mais cartilagem. A gente tirou o seu minúsculo nessa cirurgia que a gente fez, e me falou, né, todo o meu prognóstico, tá, se eu quisesse voltar a jogar futebol, se eu ia parar, eu não estava entendendo muito aquela conversa, né, e o diretor de futebol chegou assim pra mim e falou, quem que era, né? Era o Carlos Albuquerque. Hoje ele é só um torcedor do Operário, mas era ele o diretor de futebol na época. E ele chegou assim, Tiago, eu já imaginava, né, falar, os caras não vão querer renovar comigo, né, o clube subiu de divisão, eu machucado, não joguei os últimos meses. Vão renovar comigo, né? Óbvio.
Ele falou, ó, Thiago, a gente tem interesse na sua continuidade. Eu já pensando comigo, eu falei, pô, que beleza, os caras vão renovar comigo. Mas é isso aí mesmo. Mas é de uma forma diferente. Eu como diferente. Ele, então, ano que vem nós vamos jogar uma Série B, vai ser a primeira vez na história desse formato que o clube vai jogar uma Série B, a gente precisa melhorar muita coisa no clube, né, e o que é normal, né, um clube que há 2 anos atrás não tinha divisão, e em 2 anos está jogando uma Série B, então a gente precisa melhorar a nossa supervisão, a gente precisa melhorar o nosso departamento médico, a gente precisa melhorar tudo no clube. Eu queria que você fizesse parte dessa função, eu queria que você fosse o nosso supervisor, né, me auxiliando aqui. Ele era um cara que não conseguia estar no dia a dia no clube. Eu quero que você esteja no dia a dia no clube, mas eu quero que você continue no clube, mas não é mais como atleta. Quero que você continue no clube, na gestão do clube. E como é que você recebeu isso, irmão? Então, cara, eu juro que eu, na minha cabeça eu queria jogar mais uns 2, 3 anos. E quando ele falou isso pra mim, assim, eu na minha vida eu sempre fui um cara muito prático, né? Falar, pô, a gente tem esse problema aqui, ó. Cara, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Ah, vamos fazer isso e tal. Então vamos embora, vamos fazer isso. Então eu sempre fui muito prático para tudo na minha vida. Ele chegou assim pra mim, falou, me deu essa notícia, eu falei, pô, Carlinhos, preciso pensar, né? Mas me dá aí 1, 2 dias para pensar. Ele, pô, Tiago, fica à vontade, pensa aí. Como era final de ano, a gente ia pegar férias. Ele pensa aí, fica 1, 2 meses. Em Ponta Grossa, eu moro aqui em Curitiba. Ele falou, vai para casa aqui, qualquer dia se quiser voltar, vem, liga, vamos, fica tranquilo. Tem o tempo que você quiser para você pensar. Pô, fui para casa, liguei pro meu pai, conversei com ele. Cara, no outro dia, de manhã, eu liguei para ele, Carlinhos, pô, eu quero, cara. Porque isso era uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida. Eu sempre quis fazer, trabalhar na gestão do clube, o diretor, e como a gente já falou, diretor, CEO, supervisor, enfim. Eu sempre gostei disso. Eu não estava preparado para aquela hora, não estava preparado. Porque eu pensei em fazer isso daqui 2, 3 anos, mas assim, quando ele me falou, o que eu pensei? Cara, a oportunidade está aí, talvez, para fazer aquilo que eu gosto, né? Às vezes a oportunidade não passa outra vez, né? Então, demorou menos de um dia para eu tomar essa decisão. Eu falei, cara, não, eu aceito. E foi assim que tudo começou. Trabalhei lá mais 2 anos, né, nessa função aí. A gente, pô, Operário 2019 e 2020. 2019, o Operário era a menor folha da Série B. Imagina, a gente jogando lembra, a gente jogou contra o Red Bull. O Red Bull já era essa potência. A gente ficou em 9º. Fizemos pro clube era igual ser título. Então acredito que ali foi um período muito legal para minha vida também. Eu considero o Operário assim igual esse período que eu te contei no futsal. Foi um período assim de aprendizado para mim. Esse período meu no Operário aí foi onde eu comecei a pensar, né? Por o atleta de futebol, para mim assim são 2 momentos que são cruciais, assim, são os mais difíceis. É o atleta quando tem lesão grave e o atleta quando para de jogar futebol. Porque o atleta, isso já melhorou muito hoje em dia, assim, na minha geração já está melhor. Mas antigamente o atleta parar de jogar futebol, o atleta não sabia mais o que fazer, parece que, assim, morreu. E assim, hoje, depois que a gente para, a gente vê que o mundo é muito grande, é muito amplo, tem várias coisas para fazer, mas o atleta de futebol ele não tem essa noção. Infelizmente, já melhorou, mas tem que melhorar mais. Mas assim, então foi 2 momentos mais assim marcantes na minha vida, assim, eu tiro o futsal lá na BB, lá no comecinho, onde eu comecei a sonhar, a vislumbrar que eu podia jogar futebol, e essa minha passagem no Operário. Tá bom ou demorei muito aí? Não, tá ótimo. Aqui eu anotei bastante, ó. Eu falei pra você que enquanto você fosse falando, eu estaria anotando aqui. Muito bom. Então você conhece... Ponta Grossa é uma cidade maravilhosa, né? Conheceu a Mission Fest? Então, conheci, cara. Conheceu tudo lá, é bom demais. Então, como eu te falei, cara, eu fui pra pensando em ficar 3 meses e fiquei 4 anos. Cara, hoje eu tenho bons amigos em Ponta Grossa, vou assistir jogo do Operário, a gente, pô, tem um carinho especial pelas pessoas que estão lá até hoje, o Bruno, o presidente, que é o Álvaro Góes. Então, para mim, hoje, como eu te falei, eu era torcedor do Paraná quando criança, né? Hoje eu sou torcedor Operário. Ah, legal demais. Até porque, assim, com todo respeito ao Paraná Clube, a gente, se for torcer pro Paraná, não vamos acompanhar tanto de perto.
tem tanta movimentação. Tanto? Pô, o Paraná hoje em dia dói o coração, né? Hoje o Paraná joga 10 jogos no ano. Pô, o Paraná, triste, né? O Paraná fazia 50 jogos, mas o Paraná jogava a Copa do Brasil, o Paraná jogou Libertadores. Hoje em dia o Paraná joga 10 jogos no ano. É muito triste. Não, isso é triste demais. Não, o Operário é um clube que cresceu muito, né? Opa, temos um cafezinho especial aqui. O horário permite um café. Lógico. Obrigado. Obrigado. Aqui, ó, quentinho. Vamos tomar um cafezinho. Tá acostumado a tomar um cafezinho sempre, né? Eu gosto de café. Eu tomo café de noite e chego em casa e durmo ainda, viu? Não tem esse problema, não. Não, aqui é bom demais. Eu anotei alguns pontos interessantes aqui, Thiago, que quero falar. Começar de trás para frente. Você falou aqui que são 2 momentos difíceis na carreira de um jogador, né? E assim, nós estávamos falando isso aqui em off. A maioria dos jogadores que sonham em se tornar jogadores profissionais, grande parte fica pelo caminho. E aí, somando o que você falou no final com o início, o esporte sim é uma ferramenta de transformação que ensina princípios, valores, trabalho em equipe, formação de liderança, frustração, conquista, alegria, tudo ao mesmo tempo, né? E você falou aqui que são os 2 momentos, né? E eu acredito que todo mundo passa por esses 2 momentos. Que a gente nasce de fato 2 vezes na vida. A primeira quando de fato você nasce, e a segunda quando você descobre o porquê nasceu. E um atleta profissional, quando ele chega no fim, ele tá tão imerso naquela rotina, naquele dia a dia e tudo mais, que ele, a hora que ele para, ele fala, tá, e agora? E às vezes não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver, tá, e agora? O que eu vou fazer, para onde eu vou? Perfeito. Tive muita conversa em relação a isso com o Wilson, goleiro. O Wilson participou de um evento nosso, eu não o conhecia, e ele foi um evento positivo. Ele chegou lá, ele viu um monte de criança feliz, ele viu um monte de pai junto com os filhos e tudo mais. Aí ele falou, eu quero saber mais da trilha. Sentamos para conversar. Aí eu falei, beleza, gostou? Gostou. Então, agora você é embaixador da trilha. Só vou descobrir aqui o que o embaixador faz, mas você é o embaixador da trilha, tá? Eu brinco sempre com isso. Estava com a gente aqui final de semana. E a principal dor dele foi essa. Porque ele tinha acabado de... Ele não tinha nem decidido ainda parar de jogar, mas aconteceu que ele teve uma lesão no ombro, e essa lesão estava demorando um pouco mais para recuperar do que o normal, que fez ele tomar a decisão de falar o seguinte, não quero mais. Já construí o que eu tinha que construir, agora eu quero dar o próximo passo. E aí o próximo passo, um jogador do mais comum, trabalhando no futebol, que foi o que fez a vida inteira, é você trabalhar numa das 3 áreas. Ou você ser gestor, ou você ser treinador, ou você ser empresário. Essas são as 3 áreas mais comuns. Tem a parte, hoje em dia, parte de comunicação. Mas é mais difícil, né? Para um ex-atleta, assim, pelo menos logo depois de parar, é mais difícil. Realmente são essas 3. E aí o Wilson foi para a parte de ser executivo também. Acompanhou, ficou um tempo, acho que quase 2 anos ali no Figueirense. Praticamente 2 anos. Sendo porta-voz, sendo uma pessoa de conexão. Mas ele, inclusive, quando ele se aproximou da gente, a nossa ideia principal era o que nós podemos fazer para os atletas que estão fazendo essa transição de carreira. E nem em relação ao produto não, tá? Era em relação a como é que a gente pode ajudar os atletas, que todo mundo passa por essa situação, né? Os atletas passam por essa situação, de que maneira que a gente consegue ajudar. Esse é um projeto que a gente está desenvolvendo em paralelo aqui, porque sabendo da dor que vocês passaram por tanto tempo, né? E que fica nessa incerteza, será que vou, será que não vou? E realmente está muito relacionado a isso que você falou ali. Não é dinheiro, não é sucesso na carreira, não tem nada a ver com isso. Porque o atleta ali, quando ele para, poucas exceções, o cara já tem já está se encaminhando em algum lugar, o cara fez algum curso, o cara estudou, isso aí, raras exceções. Já melhorou, como a gente falou, já melhorou. Antigamente era pior, mas ainda são raras exceções. Então, e quanto antes o cara se preparar já para essa mudança, o cara já se prepara, o cara já tem independente, né? Se é no futebol que ele quer continuar, se é fora, se ele já der esse passo um pouquinho antes, ele não vai sofrer tanto, entendeu? Porque realmente é muito difícil. E como você falou, não é relacionado a dinheiro e nem a sucesso da carreira. É relacionado ao dia a dia. O que eu vou fazer? Daí na segunda-feira, você acorda. Tá,
E aí? Objetivo de vida? Pô, e assim, eu sempre falo isso pra todo mundo, né? Pô, o atleta, acabou a carreira do atleta. Quantos anos? Hoje em dia que tá indo um pouquinho mais longo, né? Tá indo mais longe, até Sim. por todo o cuidado, por toda a preparação do atleta. Mas assim, um atleta com 35 anos tá parando. 36, isso aí. Pô, um médico de 36 anos, pô, tá começando, é um jovem, né? Pô, um atleta profissional acabou. Então, a vida muito maior do que o futebol. E isso aí são poucos que têm essa noção. Eu sou um que não tinha. E assim, e quanto antes você se preparar para esse final, você já está na frente. Vou mostrar uma coisa que é interessante. Hoje um ex-atleta, de novo, um atleta que não está mais em atividade profissional, né? Entrou em contato... Porque ex-atleta não existe, é isso aí. Esse aqui jogou bem ou não? Pô, jogou, muito, né? muito. E ele esse aí não é da minha geração, ele é 2 anos mais velho que eu, mas isso aí quando a gente ia pegar o ônibus lá no CT do Curitiba, aí a gente ficava olhando ele jogando. Já era diferente. E que humildade. Sim. Hoje, aqui, que humildade, o famoso caveira. Ficamos 31 minutos no telefone e a gente falando humildade. Justamente do pós-carreira. Alguém conquistou tudo que conquistou. Sim, e pronto. É aquilo nós que a gente falou. Nós estávamos falando desse próximo passo. 1% da carreira que ele teve foi a minha carreira. 1%. Mas, quando acaba, é igual a frustração, a ansiedade para você já dar esse segundo passo. É igual. Independente de carreira, independente se jogou na seleção ou no ferroviário Então, independente, a frustração, a ansiedade de já dar esse segundo passo é igual. Eu achei legal a gente ir para esse caminho de bate-papo. Você como ex-atleta profissional, tá? Ex-atleta profissional, vou deixar claro aqui, que hoje você trabalha em outro segmento, você tem outras atividades e tudo mais. E assim, essa transição pode acontecer com você, aconteceu com quantos anos? 33, que daí eu parei de jogar, mas a transição pro futebol ainda, pro futebol. Né? Hoje eu não trabalho com futebol, então, mas na época... 33, mas tem gente que faz essa transição com 17, tem gente que faz essa transição com 18, com 20, com 22, e aí eles vão entender que o mundo é muito maior do que aquilo que vive no dia a dia do CT, no dia a dia dos jogos, e que, assim, a vida ensina e ensina de maneira dura, né? Um dos aprendizados que eu tive quando eu trabalhava no Curitiba, meu sonho era ser gestor, eu queria ser executivo. Nunca quis ser treinador, preparador físico, eu sempre gostei da... Organizar pessoas, conseguir extrair o que tinha de melhor cada uma e tudo mais. O meu sonho foi de 2008 a 2014. Quem era o executivo na época do Coxa era o André Mazzucco, sim, que hoje está no Inter, passou pelo Botafogo. Foi meu professor no curso da CBF. Eu fiz os cursos da CBF, na época eu estava no Operário, foi meu professor. Baita profissional. Ele, para mim, é um pai, é um mentor. Baita profissional. Ele é tudo. Baita profissional. Merece estar tendo o sucesso que ele está tendo hoje, ele merece. Na época eu estava à frente da categoria de base, tinha um coordenador, e eu estava junto com ele lado a lado, porque o Mazzucco tinha subido da base e tinha ido para o profissional. E aí eu lembro que, assim, a gente tinha, por exemplo, a gente saía para comer esfirra. Sabe esfirra? Ali no Come Come, perto do Couto Pereira. A gente saía para comer ali numa tranquilidade. Quando ele subiu pro profissional, ele já não tinha mais tempo, ele já não conseguia, e tudo bem, é da função. Só que eu lembro de chegar para ele e falar o seguinte, eu não quero mais seguir nesse caminho, porque eu não quero me tornar você. Aí você fala assim, poxa, pesado, né? E o Mazzucco é a pessoa mais correta, disparado, que eu conheço no futebol. Disparado. Você vai falar, por que você não queria tornar ele? É que eu não queria ter a vida que ele estava levando. A vida que ele estava levando, ele tinha casado há pouco tempo, queria ter filho, não sei se você é pai ou não. Não. Ele queria ter filho, e o que ele via, que os outros executivos, na época, eles que tinham filhos, eles viam o filho crescer na horizontal. Que era o seguinte, a hora que saía para trabalhar, o filho estava dormindo. Triste, né? A hora que voltava do trabalho, o filho já estava dormindo, porque o executivo, o gestor, ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Você... 24 horas no celular. 24 horas no celular, você tem muita viagem, porque o time a cada 7 dias está viajando, e olha lá, com menos ainda, Às vezes até menos. Uma Série B menos. Uma Série B, essa é a complicação. E eu falei, eu não quero isso para mim. Não é esse caminho que eu quero seguir. Aí que veio a questão do agenciamento, depois veio a trilha do futebol, mas isso é legal,
porque ali, enquanto eu estava no Curitiba, eu desenvolvi habilidades, eu conheci pessoas, Aprendeu muito. aprendi bastante, que o que eu aprendi lá eu trago para hoje. E aí que vem a minha pergunta voltada para isso. Você hoje, inclusive, trabalha com o Renan Sesquim. Isso. A gente fez a brincadeira aqui, se o Renan jogava mesmo, porque ele veio no podcast aqui, e ele falou que ele era o fenômeno, né? Você lembra, Pedrão? Falou que era o cara. E assim, teve pessoas que confirmaram. Mas eu falei, rapaz, isso aí devia ser o extra classe. E era mesmo, né? Não, o Renan sempre foi um bom jogador, né? É que a nossa geração foi uma geração ali de meias ali, que então tinha uma concorrência bem pesada, né, para ele. Mas assim, o Renan, essa Taça São Paulo que eu falei lá no início, foi um campeonato que salvou o Renan. O Renan era o último ano, como eu te falei, né? Hoje em dia, o último ano, acho que os caras nem usam mais, né? Mas na nossa época ainda usavam. O Renan era o último ano, não tinha jogado no profissional ainda, e aí ele foi para essa Taça São Paulo desacreditado, mas ele era o capitão do time. Aí a gente fez uma baita Taça São Paulo, nosso time era super novo ali, você já falou que entrevistou o Pedro aqui, né, o Pedro Ken, então Sim. Nosso time era o Pedro Ken, Marlos, Kenson, Henrique, nós tínhamos o Fábio Alves, um lateral esquerdo, que era da seleção brasileira na época, então o nosso time era bom. E essa Taça São Paulo salvou o Renan, porque ele foi bem, ele fez gol, ele era o capitão do time, cara, a gente voltou, eles desceram, a gente desceu do ônibus, cara, pega a chuteira, CT, eu era reserva desse time. A gente pegou férias, eles já voltaram. Kenson já pegou a sua chuteirinha, o Marlos pegou a sua chuteirinha e já foram treinar no profissional. Essa Taça São Paulo salvou o Renan. Mas essa é a parte boa, que vocês eram amigos, quando mais jovens, cada atleta ali seguiu para um caminho, Isso. Né? E hoje eu tenho certeza que vocês se reencontram. Hoje, profissionalmente, você trabalha junto com o Renan, que já tem um elo de confiança, e tudo que o futebol acabou trazendo. Porque, de novo, o futebol ensina coisas que a gente nem imagina que isso é tão importante, como lealdade, princípios, valores, tudo que a gente muitas vezes fala e parece que é da boca para fora. Mas quando você olha para trás, você vê, não, fez sentido aquele desafio que a gente passou junto, fez sentido o esforço um pouquinho a mais que fez como atleta para alcançar onde alcançou, e isso é legal, né? Então, é muito legal que dessa geração, assim, eu tenho os amigos que eu levo até hoje. O Pedro Ken é um amigo pessoal meu. Ficou de mandar comida japonesa pra gente aqui, hein? Porra, vamos mandar uma mensagem pra ele já. Aí, tá brincadeira. Ele falou que ia assistir. Vamos mandar uma Faz mensagem. Um ano. Não, deixa comigo, depois você vai mandar um áudio pra ele aqui. Então, o Pedro é um amigo pessoal meu até hoje. O Renan é um irmão que eu tenho no futebol, né? Como eu te falei do futsal ali, lá com 6, 7 anos, o Renan jogava nesse time de futsal. Então, eu agradeço a Deus por isso, porque assim, eu fiz bons amigos no futebol. Às vezes eu vejo esses podcasts assim, pô, cara, no futebol não tem amigo. Cara, tem. Lógico, né? É como na vida, né? Você não vai lá no teu ciclo lá de trabalho, lá na empresa, você não vai ser amigo de todo mundo, e nem tem como, não é assim que é. Mas assim, você faz bons amigos, cara. E no futebol não é diferente. Então, eu agradeço a Deus por isso, cara. Eu tenho bons amigos no futebol e da época lá que a gente pegava ônibus, a gente chegava no CT a gente treinava no CT e se trocava no Couto. A gente chegava no Couto, tinha aula. Como que a gente ia pra aula? A pé. A gente, vamos pra aula, vamos, todo mundo junto. Então isso aí é coisa que não tem dinheiro que pague. E isso é muito legal de falar hoje em dia, assim, a maioria ali da minha geração, lógico que, né, como a gente falou ali, você falou antes ali do funil, a grande maioria acaba não jogando, né, não chegando no objetivo principal, que é jogar profissionalmente, ganhar dinheiro, jogar na seleção brasileira. Isso aí é a minoria, e a gente sabe disso. Mas assim, eu tenho certeza que aquela geração ali fez homens, né? A gente fez pais de família, fez bons profissionais. Então, eu acho que o objetivo foi alcançado. Outra anotação que eu fiz, pegando um gancho do que você falou da principal característica, não só jogar bola, mas também criar jogadores inteligentes, né? Que se formem como um todo. Então, hoje, como eu volto a repetir, hoje em dia tá muito melhor, né? Hoje em dia, você vê aí clubes assim, igual o Atlético, os caras fizeram uma faculdade lá dentro do CT,
Você vê atletas, na minha época, eu fiz faculdade, mas na minha época, eu não, tinha um ou outro assim, e eu lembro que os caras falavam, você faz faculdade, era estranho. Hoje em dia eu já acredito que não seja assim, então tá melhorando, tá demorado essa melhora, mas assim, tá melhorando, eu vejo com bons olhos isso, porque como a gente volta naquilo que a gente falou, né, o futebol, infelizmente, acaba cedo, né, para a vida de um profissional aí, para um CEO de uma empresa com 36 anos, é um menino. Tá começando. Tá começando, é um estagiário, como eu te falei, para um gerente de futebol com 38 anos, é um CEO, é um estagiário. Agora, para um atleta de futebol, tá encerrando a carreira. Então, quanto mais a gente tiver conhecimento, quanto mais estudar, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo vocês fazendo e acho muito legal, né? Porque o atleta, depois que é difícil você estudar sendo atleta profissional, é difícil. Então, se você conseguir fazer isso lá, terminar os estudos fundamental, ali até seus 18, 19 anos, se você conseguir fazer, estudar até ali, já tá bom, porque a gente sabe, o ideal seria se formar em faculdade, mas não tem como, a realidade do atleta, a rotina do atleta é muito pesada, e não tem como, mas se fizer o máximo ali antes, já tá bom, já não é ruim. Quanto mais o atleta estudar, conhecimento vai facilitar para ele o pós. E é isso que é o importante, é isso que a gente está batendo, né, desde o começo. Esse é o ponto que eu queria entrar. Você falou aqui, a principal dificuldade tua em Portugal, por exemplo, foi a adaptação. E Portugal é um país... que a língua é igual, né? É um país que é de entrada para os outros países, lógico, né? A gente debateu aqui e fala isso com muita constância, que é na questão da formação integral sistêmica. São 3 palavras difíceis para resumir que o atleta tem que se formar tanto dentro de campo quanto fora de campo. Não necessariamente com a formação tradicional, graduação, faculdade, etc. Mas minimamente ele tem que saber o que fazer dentro de campo, o que fazer fora de campo, porque não tem como dissociar, né? Um atleta, ele é atleta o tempo integral. Ele é atleta estando dentro de campo ou fora de campo. Não tem como ele vai falar assim, não, eu vou separar minha parte pessoal da parte profissional. Não tem como, né? Sim. Imagina assim, ele vai para um jogo. Aí antes do jogo ele falou, vou abraçar uma árvore, porque eu vou deixar aqui minha parte pessoal na árvore e vou aqui pro... Não tem como. Não tem como. São seres únicos, né? E aí nós falamos assim de adaptação, o quanto que é importante a preparação, o staff, buscar informação, como um todo, né? Eu não estou falando nem só do atleta de alto nível, mas é todo mundo que está envolvido no processo. O pai sabendo o que precisa fazer para ajudar o filho sabendo o que fazer para se destacar, não é só jogar futebol. E aí quando a gente fala isso, fala, por isso que o futebol tá chato, né? Antigamente, né, era todo aquele negócio. Não, o futebol evoluiu, e tem que saber o que fazer na parte de treinamento técnico, tático, físico, comportamental. Tem que saber, porque hoje ter conhecimento já não é mais básico. Já não é diferencial, é básico. Aí a gente olha uma entrevista do próprio Vitor Roque. Poxa, uma baita numa venda do Atlético Paranaense, foi para a Europa, e ele mesmo falou que uma das coisas que fez ele não se adaptar foi a língua. Espanhol, né? Também. E nós estamos falando de um jogador de alto nível, né? E ele não foi para a Rússia, né? Ele não foi para a Grécia, que ali foi para a Espanha. Entende? Então, nós estamos falando de um caso extremo. Só que isso vai desde a adaptação, por exemplo. Você ainda é de Curitiba e você estava por aqui, quando foi para Portugal, estava com 20 anos. Mas quando a gente vai falar de uma criança de 14, 15 anos, que sai, por exemplo, de Curitiba e vai para o Nordeste, ou sai de Porto Alegre e vai para o Rio de Janeiro. Que é o normal, né? Assim, eu dei essa sorte, que eu fui mais velho, mas assim, é um pouquinho fora da realidade. A realidade, hoje em dia, e sempre foi, né? Eu acho que na minha geração também foi, era, sei lá, com 13 anos você já tá morando embaixo do estádio. E assim, o Curitiba naquela época já tinha uma visão muito legal, porque assim, eu lembro que o Curitiba obrigava a gente a estudar. O Curitiba tinha uma parceria com o Unificado, não sei se você lembra desse colégio, que a gente ganhava bolsa, e
atleta do Operário, do Curitiba, estudava unificado. E assim, era um colégio particular, um bom colégio na época, e então, isso aí naquela época. Hoje em dia eu não sei como é que tá, mas acredito que, pô, o Curitiba tá se modernizando, tá com a SAF, então eu acredito que o Curitiba ainda tem essa visão, e é importante, né, porque nisso que a gente falou, o quanto antes o atleta entender que a carreira dele é curta, ele vai ter menos dificuldade no pós, né? E o pós é muito importante, porque o pós ele ainda a vida útil dele é muito grande. Ele, às vezes o pós dele começa com 35, mas tem uns, como você falou, que é com 30, e tem outros com 25. Então, quanto antes o atleta souber ter o entendimento disso, ele vai sofrer menos no pós. Exatamente isso. E eu levo muito a sério essa questão da informação. E o que é legal, tá? Assim, não vamos falar que a gente concorda, mas hoje facilitou muito as pessoas terem acesso à questão do conhecimento, inclusive à distância, né? Tecnologia veio para aproximar quem está longe, distanciar quem está perto, toda aquela situação. Pô, perfeito, é isso. Mas tem graduação à distância. Eu, por exemplo, eu me formei à distância. Eu não tenho orgulho em falar que eu me formei à distância, não, mas era o que a condição me permitia. Na época, quando eu fiz o EL, aí sou de Londrina, acabei vindo para cá, e o Mazuco falou, você precisa continuar estudando. Aí eu falei, como é que eu continuo estudando? Eu era supervisor geral da base do Coxa. Nossa, celular não parava um minuto. Não, era supervisor desde do 20 até o 11. Eu que viajava com todas as categorias. Então, assim, terça viajava, voltava quinta. Sexta viajava, voltava domingo. Foram 4 anos assim no Coxa. Aí você fala, cara, como é que você se forma? Você não se forma. Pronto, é isso que eu te falei da rotina do atleta. Você não se forma. Não na presencial, a distância hoje já dá um jeito. Mas o principal de buscar informação, né? De já pensar no seguinte, não sei se serei um atleta profissional, não sei em que nível chegarei, mas eu preciso já pensar no pós-carreira. Eu preciso pensar, porque a sua carreira foi até 32 para 33, mas a sua carreira, por causa de uma lesão, e que foi o caso, poderia ter ido até os 25. Sim. Né? E isso é importante, os atletas terem ciência disso, porque a gente nunca espera que seja com a gente, né? A gente nunca acha que as coisas vão acontecer com a gente. Então, eu vi você falando da tua rotina, né, de como supervisor e tal. Isso era uma das coisas, assim, que eu pensava, isso eu sempre pensei, assim, nos meus últimos anos de carreira, é engraçado que é um processo, né, eu fui sentindo, assim, pô, no começo eu adorava viajar, não sei pra porra. Comida de hotel. Porra, adorava. Sem responsabilidade. Adorava ficar em hotel bom, né? Porque normalmente os hotéis são muito bons, vamos pro Nordeste, adorava. Cara, nos últimos anos da minha carreira, aquilo ali já tava ficando cansativo pra mim. Puta, temos que ir lá pra pegar ônibus, vamos pegar avião. Pô, isso aí já tava ficando pesado. Então, isso eu senti muito, esse amadurecimento, começando a ficar cansada a minha rotina. E aí quando eu parei, né, como eu te falei, eu já comecei a trabalhar lá no Operário, e eu falava, caramba, eu tô tendo a mesma rotina que eu tinha quando eu jogava, tá pesado, mas assim, era uma coisa que eu gostava, né, de fazer, mas eu sentia que tava pesado. Isso é uma das coisas que eu mais fiquei pensativo quando eu voltei para minha casa aqui em Curitiba, quando eu saí lá do Operário. Eu pensava comigo, eu quero ter a mesma rotina que eu tive de 14 anos da minha vida como atleta, rotina de não ter um final de semana, você talvez não, às vezes você quer pegar sua esposa e ir pra praia, você não consegue, então essa foi uma das coisas assim que mais me deixou pensativo, pô, eu quero ter a mesma rotina, então isso eu acho muito, é uma coisa que tem que pontuar, né, você vai ver o seu filho crescer, você vai ter o aniversário da tua mãe, então é uma coisa assim que fez eu pensar muito nesse pós, assim, o que eu ia fazer. Aí você tocou em outro assunto interessantíssimo, Thiagão. Pô, bate-papo legal, cara, tô gostando. Você tocou em outro assunto que é o seguinte, das escolhas, tá? O que significa em relação às escolhas? Eu acredito que se você quiser ter coisas que os outros não têm, você precisa fazer coisas que os outros não fazem. Porque se você fizer as coisas que os outros fazem, você vai ter a mesma coisa. Exatamente.
E a carreira de jogador de futebol, você tem que abrir mão de muita coisa, né? Você precisa ter seu físico em dia, teu corpo é teu templo, você precisa cuidar dele, você precisa treinar bem, comer bem, dormir bem, precisa saber o que está fazendo. Sexta, sábado e domingo muitas vezes está em jogo, né? E vamos puxar lá para a base, lá para antes, né? O atleta não é diferente de ninguém, mas ele leva a vida diferente de todo mundo. Exato. Ele não vai poder ir na festinha de 15 anos das menininhas da escola com 15 anos. Isso é o que eu mais senti, assim, na época. Eu lembro, via meus... Depois que você se torna profissional, isso acaba ficando automático, né? Mas eu, moleque, assim, eu lembro, pô, meus amigos indo pra escola e tal, eu indo pra festinha e tal, putz, não posso, amanhã tem que acordar cedo, 7 horas da manhã, eu tenho que jogar lá no Nacional do Boqueirão. Mas isso me amadureceu muito, cara, pra vida, pra tudo. Não digo nem pro futebol, assim, às vezes abrir mão de algumas coisas, né, pra ter outras que você gosta, pra tentar realizar seu sonho. Então, isso aí me amadureceu muito. Mas isso aí eu tenho muita memória disso na minha... Depois, como eu te falei, depois você se torna atleta profissional, isso aí você acaba ficando automático. Fala, não, sábado e domingo eu sei que eu... Mas quando você é menino, assim, moleque, você vê todos os teus amigos indo pra festa e você não. E às vezes não entende, né? Mas sacrifícios temporários para recompensas permanentes. Isso significa que não é diferente de ninguém, mas se quiser ter uma vida diferente deles, vai ter que fazer o que eles... Alguma coisa diferente vai ter que fazer. Alguma coisa diferente vai ter que fazer. Exato. E atleta, eu acredito que não só atleta, pessoa de alto nível, ela abre mão de coisas momentâneas. Todo mundo, né? Mas o atleta em si, eu não vejo que é uma ação em si que faz o atleta chegar num alto nível. É uma somatória de várias pequenas coisas, né? Eu tenho falado isso muito para a questão das crianças aqui. Não sou nutricionista, sou da área da saúde, mas não sou nutricionista. Aí você chega para a criança assim e fala, você não pode tomar Coca-Cola. Aí a criança vai querer argumentar que ela toma Coca-Cola porque é gostoso e tudo mais. Você fala, mas não é a Coca-Cola que faz mal. Não, não é a Coca-Cola. O problema é a Coca-Cola somada com isso, somada com aquilo, somado que não dá 100% no treino, somado que não dorme direito, somado com tal. Aí no montante fica devendo. E aí o que a gente mais bate na tecla é a questão de mentalidade. Não é a questão de tomar a Coca-Cola, não é a questão de tomar o refrigerante ou comer muitos doces. Não é. É que o pequeno detalhe que no todo que faz a diferença. E o atleta tem que ter uma mentalidade diferente. Ele tem que se preparar mais que os demais, ele tem que estar atento a todos os objetivos, né? Não sei se você compactua disso. Eu vejo assim, eu vejo que a gente não precisa de extremismo, cara. É assim, ó, porra, você gosta de tomar sua cerveja? Não tem problema você tomar. Mas, cara, você toma uma. Você gosta de Coca-Cola? Você vai tomar 2 latinhas? Não, toma uma. Toma só no domingo. Cara, o atleta, ele tem espaço para fazer tudo que ele quiser, mas faz com inteligência, faz com jeito, sabendo a hora. Óbvio, pô, vai começar o meu campeonato, vai começar a Copa do Mundo, um atleta de alto nível, vai jogar a Copa do Mundo, pô, a Copa do Mundo em julho, pô, vou pegar ali os treinos, vou fazer uma dieta, vou me alimentar bem, cara, pô, como você falou, para você ter resultado diferente, que não é comum, você precisa fazer alguma coisa diferente que a maioria das pessoas não fazem. E é isso, e eu acho que é muito simples, não tem muito segredo. Eu acho que você fazendo o básico, bem feito, com disciplina, com pessoas, com um staff, falando desses atletas assim de alto nível, como você falou do Vitor Roque, pô, na minha concepção, é inadmissível ele falar isso. Pô, quantos meses antes ele sabia que ele ia do interesse do Barcelona? Pô, cara, o empresário dele fala, ó, Vitor, a partir de agora, faz 6 meses pra você ir pro Barcelona. Você vai fazer 2 vezes aula de espanhol durante a semana, você vai fazer. Você vai chegar lá falando, só em primeira entrevista no Barcelona, tem que ser espanhol, nem que seja... Tem que ser em espanhol, pô, causa uma imagem, pô, você se esforçou para falar a língua das pessoas lá, pô, os caras vão ver isso com bons olhos. Então eu acho inadmissível isso. E é isso que eu te falei, eu acho que realmente são poucas coisas, são detalhes feitos, né, vários detalhes feitos, bem feitos, vai dar um resultado legal.
lá no final. Que faz a diferença, né? E para um tema aqui, e já direcionando aqui para... vamos ter pergunta hoje, diretor? Hoje não falo. Tá. Você teve um privilégio que poucas pessoas têm, né? Que é ter um pai que trabalha na área. Na maioria dos casos é o pai que ele é médico, dentista, advogado, seja lá qual for a profissão, que o filho tem um sonho de se tornar jogador de futebol, e aí ele vai na tentativa e erro para ajudar o filho a chegar um pouco mais longe, né? Para conseguir aproveitar as oportunidades. Assunto legal que a gente vai entrar agora. Né? Para conseguir aproveitar as oportunidades. No caso, seu pai já trabalhava, quando você começou no futsal, ele já trabalhava com futebol, né? E assim, eu vejo que os pais, muitas vezes, eles têm uma oportunidade de ajudar o filho em busca da caminhada. E atrapalham. Mas eles têm uma oportunidade porque eles têm um filho. E eles atrapalham. Eu vejo... grande maioria. A grande maioria. Eu vejo só o seguinte, é que nenhum pai em sã consciência quer o mal do filho, né? Lógico. Nenhum pai, assim, Não, eu uso esse exemplo, assim, ó, o pai acorda, vai levar o filho pro jogo, pro treino e fala, hoje eu tô de sacanagem, hoje eu quero complicar a vida do meu filho. Nenhum fala isso. Ele simplesmente age achando que está fazendo o correto. Só que ele não tem o conhecimento. E aí o que eu quis dizer é que você foi um privilegiado, talvez, por teu pai já ter conhecimento. Eu não sei qual é que era a relação, se ajudou, se muito atrapalhou, é isso que eu quero saber de você. Mas era alguém que já trabalhava, que já conseguiu ajudar outras pessoas a caminhar, e quando chegou a tua vez, minimamente tinha um entendimento, ó, acho que é por aqui ou acho que é por ali. Foi mais ou menos assim que funcionou? Foi, então, isso aí, como eu te falei ali antes, esse é um assunto legal, porque assim, eu agradeço a Deus por isso, porque assim, meu pai só me ajudou. Eu conto isso para todo mundo, essa passagem é muito legal, assim, na ABB ali, como eu te falei ali no futsal, ali com 7, 8 anos, a gente teve um treinador, talvez você até conheça, ele é bem famoso, João. Ele é o pai do Dudu, Pompom, os meninos jogavam futsal também, jogaram profissionalmente, no Curitiba, o João Henrique jogou no Curitiba. Ele é um treinador muito conhecido no futsal e na ABB, então, Uma lenda. É uma lenda viva. Ele, cara, um treinador enérgico, o cara xingava a gente, brigava, dava treino cansativo, isso aí com a gente com 8, 9 anos. Aí, assim, naquela época não era igual hoje, né? Hoje em dia, os pais já iam falar, não quero tirar meu filho daqui. Cara, acabava o treino, assim, às vezes eu ia pra casa, a minha mãe falava assim, não, vamos tirar ele. Meu pai fala, não, deixa. Meu pai fala, não, deixa ele lá, ele vai evoluir ali, ele vai aprender, vai ser muito importante para o amadurecimento dele. Minha mãe querendo me tirar do futsal, meu pai, não, deixa que ele está aprendendo, ele vai amadurecer. Então, e hoje em dia, vindo para hoje em dia, eu vejo que os pais, eles mais atrapalham do que ajudam. Cara, porque normalmente o pai, talvez ele coloca o sonho dele ali, não o do filho, né? E ali, às vezes, o que eu penso com um menino de 8, 9, é uma criança. Ali ele tem que estar se divertindo, na verdade. Ele não tem que ter cobrança ali. Ali, depois dos seus 14, 15, aí é óbvio, ali já é quase um profissional, né? Então, ali é óbvio que tem que ter cobrança, tem que ter... Mas ali um menino com 9, 10 anos, ele tem que querer ir pro futebol. Às vezes é o pai, não, amanhã tem treino, o menino nem quer ir. E ali o menino, ali, ele tem que estar feliz, cara. Para ele poder, o que eu penso, né, na minha maneira de pensar sobre essa formação, o menino tem que querer, tem que gostar, tem que sentir prazer em fazer aquilo. Se ele sentir aquilo como uma obrigação, porra, meu pai tá me enchendo o saco para eu ir treinar amanhã, cara, ele vai chegar lá, ele não vai evoluir, ele não vai treinar da maneira que tem que treinar. Então, eu acho que essa situação do pai colocando o sonho dele, às vezes não é o do filho, eu acho que é muito ruim para a criança, porque frustra a criança, frustra o pai. Então, eu vejo que o pai ali, nessa função ali, o pai tem que incentivar, óbvio, mas deixar o menino à vontade. Às vezes o pai tentou ser jogador de futebol, não conseguiu e coloca o filho dele como a última esperança. E a gente falou ali lá no começo lá do funil, a gente sabe que ali na categoria de base tem 1.000 atletas. Desses 1.000 é um que vai, 2, às vezes 3,
que vai se tornar um atleta profissional. Então a gente fala, infelizmente esse funil é muito triste, né? Porque assim é muita gente para pouca vaga. E então eu acho que nessa fase da iniciação, o pai tem que deixar o filho mais à vontade, tem que orientar, né? Mas assim, tem que deixar o menino à vontade, ele tem que estar feliz, ele tem que estar indo para o treino feliz. É o que eu penso, é o principal. Ali até os 12 anos o menino tem que estar indo feliz para o treino. Eu tive um treinador assim, falo bastante dele, um abração, inclusive, Jair. Ele foi meu treinador de futsal, ele era chato. Mas assim, ó, nossa senhora, ninguém aguentava. Só tinha uma pessoa que gostava dele, eu. Porque eu falava, eu nunca vi treinador bom ser mole. Eu nunca vi uma pessoa, um bom mentor, ficar com pena ou dó do mentorado. Não tem como. E eu lembro que o Jair, ele conseguia extrair o que tinha de melhor de cada um de nós. Eu não tinha muito que ser extraído, sabe? Eu não tinha muito que entregar, sempre fui ruim, tá tudo certo. Mas eu lembro que ele pegava no pé mesmo e os atletas ficavam bravos porque não gostavam de ser cobrados, né? E eu olhava lá e falava, nossa, eu tenho que me preocupar quando esse cara parar de se preocupar. Parar de falar comigo, né? E hoje em dia a gente olha, o treinador, muitas vezes, numa escola de futebol, na iniciação, um treinador desse hoje ele não tem muito espaço. E assim, tudo bem que tem um equilíbrio. Isso, né? Mudou, né? E realmente mudou, né? Tem que ter um equilíbrio. Só que os melhores treinadores, de novo, são treinadores que conseguem extrair o que tem de melhor. Eu tenho como exemplo o próprio Bernardinho. O primeiro livro que eu li na vida foi o livro dele, Transformando Suor em Ouro. Eu sou da época que meu pai, corintiano doente, mas meu pai acordava de madrugada para assistir o jogo da Seleção Brasileira de Vôlei. Giba, Ricardinho e todos os outros, né? E aí o Ricardinho, ele falava aos campeões do desconforto. Então, um cara que sempre conseguia fazer com que atletas de alto nível continuassem em alto nível e mais sempre que querendo, isso. Né? Sempre com sangue no olho. E querendo mais e sempre evoluindo ainda mais do que eles já tinham evoluído. E ele falava o seguinte, ó, esse ano vamos para a competição. E aí, acordava às 8, o treino era às 8. Era campeão, no ano seguinte, o treino era 7h30. Aí era campeão de novo, no ano seguinte o treino era 7. Aí você falava, por que isso? E é uma fala do Bernardinho, os campeões, desconforto. Não tem dessa, nós vamos fazer o que tiver que ser feito, no tempo que tem que ser feito, e sempre mantendo em alto nível. Aí vem a parte quem era o equilíbrio dele ali era o Escadinho, o Serginho. Líbero. O líbero. E o Serginho, o Bernardinho falava que ele treinava como se estivesse correndo atrás de um prato de comida. E literalmente, no caso dele, era isso. Ele veio de condições bem mais simples. E assim, ele não deixava os outros atletas caírem. Tem uma discussão dele, inclusive, se não me engano, com o Giba, que o Giba estava um pouquinho mais leve. Ele chegou, pegou o Giba pela camisa e ameaçou dar um tapa nele e falou, aqui não. Eu preciso de você, por isso que é uma equipe. Aqui não. Se fosse esporte individual, você faz o que você quiser, mas não. Aqui nós vamos, né? Eu preciso de você. E de novo, ele era o líder fora. Agora eu comecei a imaginar, já pensou se nesse caso, não sei se exatamente a história foi isso, você teve até um tapa, não sei o quê, mas imagina, tô falando que o treinador tem que bater, pelo amor de Deus. Não. Mas já pensou o líder dentro de quadra, dentro de campo, chegando assim para extrair? Vamos lá, você é o melhor, vai dar certo. Não vai, precisa dessa energia, precisa dessa troca, precisa todo mundo estar alinhado na mesma visão, sabe? Isso faz falta. E eu sinto um pouco de falta disso na formação hoje. Então, na atualidade, sabe quem eu acho exemplar nisso? Cara, o Abel Ferreira. Abel. Cara, primeiro de tudo, você não vê nenhum atleta reclamando, falando alguma coisinha, eu pelo menos não vi. Eu lembro de uns 2, 3 anos atrás, acho que o Dudu falou alguma coisa dele, ele deu uma dura pública no Dudu, logo depois o Dudu teve essa lesão, né? Nunca mais jogou no Palmeiras. Eu não vejo nenhum atleta dele falar mal dele ali, ou uma criticazinha, ou uma letrinha, que você sabe que é normal no futebol. Eu não vejo, e os caras, o Palmeiras é jogo contra
Ferroviária de Araraquara, os caras dando a vida. Daí os caras vão jogar lá contra o Chelsea, no Mundial, os caras dão a vida igual. Porra, eu acho muito legal isso, cara. E vou te falar que no alto nível, que eu não tô falando de divisão, alto nível, o cara se tornou profissional, para mim ele é um atleta de alto Sim. nível. É uma das coisas mais difíceis de você motivar o cara para ir jogar lá, para treinar 9 horas da manhã no frio, e motivar ele para jogar no Maracanã lotado é fácil. Agora, pô, você vai motivar daí o cara que foi campeão do mundo, você vai motivar o cara para treinar às 9 no frio? Porra, e eu vejo muito mérito no Abel nisso, cara. Ele, para mim, na atualidade, ele é um exemplo para mim nisso. É diferente, né? Eu acho. Eu queria que ele fosse treinador da seleção brasileira. Com todo respeito aos demais times, mas hoje a gente vai comparar Flamengo e Palmeiras, tem um abismo muito grande, né? Não estou falando de título. Sim. Botafogo conquistou, sim, tudo mais, sim. Mas tem uma diferença muito grande, porque não é uma atitude, é um contexto. Aí você olha o Abel há tanto tempo à frente de uma equipe. Ganhando, conquistando, disputando, formando, e sempre, revelando, vendendo. E aí que tá. E sempre com o mesmo espírito, sempre querendo. Pô, você vê os caras do Palmeiras, o Estevão, vendido pro Chelsea, o menino jogando de extremo, ele vindo aqui atrás, marcar lateral, dar carrinho. Pô, eu acho muito legal. Isso aí, e assim... Quem gosta disso e quem é do futebol vê, talvez o torcedor, assim, ele não vê no detalhe, né? Mas, pô, você vai ver um menino lá vendido pro Chelsea, pô, ele vai botar o pé? Pô, não vai, né? Mas, pô, o Estevão colocava, cara. Você acha que talvez o Abel nunca conversou com ele e falou, filho, eu preciso de você, você quer? Se você não quiser, não tem problema, mas eu vou te tirar. Então, eu na atualidade, disso aí de exemplo de comprometimento, de sempre querer, de disciplina, para mim é o Abel, é o cara do momento aí. Top demais. Último tema que eu queria falar contigo aqui, você falou algo muito forte ali em relação a quando você estava em Portugal, que é, poxa, se fosse para falar talvez um arrependimento ou um outro caminho, e a gente fica pensando, né, e se muitas vezes morre de fome, né, porque não tem como a gente saber. E eu sou apegado com o Combinado de Cima, gosto, defendo o que precisar, respeito quem não acredita, mas eu acredito que nada acontece por acaso, né? Quando aquele acontecimento acontece naquele momento, você não entende. É impossível você ligar os pontos olhando para frente, você só consegue passar pelaquela determinada situação e olha que você olha para trás, você entende o porquê que cada coisa teve que acontecer cada momento, né? E tudo começa a fazer sentido. E aí, quando você falou disso, é óbvio, eu também acredito que a vida é binária, né? Que toda vez que você chega num determinado ponto, você sempre tem duas escolhas. A pílula azul e a vermelha lá, você sempre tem duas escolhas. Sempre vai ter. E nós não temos garantia nenhuma, né? De que a escolha que a gente tomou é a escolha certa. Eu sou fãzaço do meu pai, amo meu pai de paixão, só tô aqui hoje por causa dele, né? Mas eu não tive as oportunidades que eu gostaria de ter para me tornar um jogador de futebol. Eu fiz uma única peneira com 12 anos. Eu não posso nem falar que eu fracassei como jogador de futebol. Eu nem tentei. Eu era ruim? Era. Mas às vezes... Não, hoje eu sou bom. A pelada de segunda-feira, ele joga a pelada de segunda-feira também? Você joga aquela pelada de segunda? Já joguei, mas... Tem imagens. Diferente dele, eu tenho imagens. Mas eu não consigo nem falar que eu fracassei como jogador. E você falou uma coisa muito forte. Chegar num alto nível é jogar futebol profissional. Na minha opinião. Jogar futebol profissional tá lá na carteira de trabalho, profissão, atleta profissional de futebol. Nossa, já ficou muita gente para trás. Por isso que eu falo isso para todo mundo, isso é uma coisa que eu falo. Porque é isso que eu compacto do que você pensa. Porque você falou assim, né, pô, você tá lá assinado, atleta profissional. Cara, quantos... E assim, o que eu acho legal, quantos meninos muito melhores do que eu ficaram no caminho. Sim. Porque aí a gente, pô, é o melhor que chega? Não, não é o melhor. Lógico, né? São várias coisas, né? São várias pequenas coisas que fazem chegar lá no sucesso. E nem sempre o melhor chega, porque talvez o melhor não era disciplinado, talvez o melhor mentalmente era aquele menino, porra, o treinador xingava ele, falava,
xingar, ou falava um pouquinho mais forte com ele, era aquele cara que às vezes se sentia acuado com a pressão. Então, nem sempre o melhor chega. Por isso, né, que é tão importante na iniciação lá, você ter bons profissionais, né, e hoje em dia tá melhor. Hoje em dia tem um staff muito maior. Na época, antigamente era só treinador. Hoje em dia talvez já tenha psicólogo, tenha mais pessoas para aconselhar. Então, eu acredito que essa geração que está vindo é diferente, né? Tem várias coisas assim que não tinham na minha geração, que não tinham nenhum milímetro na época e hoje já tem. Mas eu acredito que essa geração nova que está vindo, eles têm muito mais estrutura. Eu acredito que vão surgir mais... Então, vamos torcer, né? Que surjam mais atletas aí com um mental mais forte, mais disciplinados, né? Até para o nosso futebol ficar cada vez melhor, né? Não, claro. Mas aí a minha pergunta em relação a isso, o que você atribui de característica, de ação, ou o que você fez para ter tido a carreira que você teve, para ter se formado na pessoa que você é hoje, ou seja, como um todo, né? O Thiago Alencar, em relação ao futebol, parte profissional, o que você atribui que você chegou onde você chegou? Pergunta legal. Cara, eu nunca fui o melhor da minha geração, assim, mas eu sempre fui muito disciplinado. Sempre, cara, o treinador falava comigo, eu parava e escutava. Porque, o que eu penso, assim, você falou ali antes, né? Pô, eu tenho que me preocupar com o treinador quando ele não falar comigo, né? E eu também penso assim, cara, o treinador me dá uma orientação, eu vou parar para pensar. Eu chegava antes para treinar, eu ia lá antes, eu já ia para academia. Então, que eu acho? Eu acho que nem sempre o melhor chega. Eu acho que são um conjunto de coisas. Eu acho que às vezes talvez o mais dedicado, talvez aquele que treina mais, porque hoje em dia a gente já vê profissional aí chegando em alto nível. Pô, o cara que só joga com a bola no pé, aquele cara que não treina. A gente tem um exemplo nosso aqui, assim, né? E é até triste, mas assim, o Neymar hoje em dia não consegue mais jogar. E ele é 33 anos, 32. 92, 33, vai fazer. Pô, é um pecado, porque ele é um fora de série, eu sou fã dele, mas assim, quanto tempo que ele não consegue mais jogar? Por quê? Talvez ele não quer mais pagar o preço, e tá tudo bem, é um direito dele, né? Quem somos nós para falar alguma coisa do Neymar? Mas então eu volto a falar, pô, eu acho que essas pequenas coisas assim que vão fazer a diferença, né? Pagar detalhes, o preço, né? São esses detalhes, cara. Nós tivemos na nossa formação aqui, né, para gestores, donos de escolas na sexta-feira, um profissional que falou justamente isso, que são os detalhes de pagar o preço. Não sei se você conhece o Bernardo Franco. Sim, jogou comigo, da minha idade. O Bernardo jogou? Jogou, goleiro. Não. Ruim. Não, ruim. Mas jogou. Depois eu te mostro uma foto que a gente foi campeão no Couto Pereira, Dente de Leite. Ele jogava no Malutron, nessa época. A gente ganhou do Curitiba, no Couto Pereira. A gente pequenininho. Ele falou, vamos ler, manda esse quarto do Bernardo. Inclusive, acabou de fechar com o Brusque, né? Muito legal, baita profissional e boa pessoa, que é o mais importante. Sim, a gente trabalhou junto no Coxa, na época que ele era observador técnico. Aí depois, quando ele partiu para a parte técnica, eu fui um dos empresários dele, né? E tinha essa relação, e ele sempre foi um grande amigo. E essa troca de conhecimento com ele é sempre assim. A gente senta para falar de futebol, mas não só de futebol. Tanto Sim. que eu não entendo nada de tática. Até parte tática não é comigo, não. E ele é um fenômeno na parte tática. Ele é um fenômeno, só que a gente não conversa sobre isso. Porque se ele começa a falar de variação tática, eu começo a viajar. Eu não tenho noção disso, não. Mas é uma pessoa sensacional. E um abração ao Bernardo aí, que tenha sucesso no Brusque agora também. Mas ele estava falando sobre isso na formação. E principalmente, quem é que treina os treinadores, né? Quem é que forma essas pessoas que vão estar ali à frente do processo de formação e tudo mais. Porque o talento é o seguinte, oportunidade, até pelo o mundo do jeito que está, a oportunidade tem. A oportunidade, ela está onde você menos espera. Agora, estar preparado para aproveitar a oportunidade do jeito que é para ser aproveitado, aí é para poucos. Porque às vezes a gente não percebe, mas é no detalhe que faz a diferença. Por isso que eu fiz essa pergunta para você.
Ele estava contando aqui na sexta-feira a história do Igor Jesus, do Igor Paixão e do... Foi do Dodô? Dodô? Ah, mas Igor Jesus e Igor Paixão foram 2 detalhes que a oportunidade foi dada, mas os meninos estavam preparados, aproveitaram, e aí o resto é história. Sim. Essa é a parte principal. Tanto quanto eu sei que grandes atletas passaram junto com você, talvez muito melhores do que você, que não se tornaram profissionais e não tiveram metade da história que você teve, né? Isso que a gente tá falando, né? Eu acho que o cara, para ter sucesso, né? Eu acho que no esporte e assim no futebol, que é o principal que a gente tá falando, né? Que é a nossa realidade, eu acho que nem sempre o melhor chega. Eu acho que o menino, quando tá lá começando, se ele não tiver naquele momento ali de 15, 16 anos, que é onde ele tá, né, já tá vislumbrando um contrato profissional, se ele não resolver pagar o preço, e hoje em dia isso aí tem várias distrações, né, e hoje em dia parece que tem mais, então isso é muito fácil de acontecer, tem inúmeros craques aí, meninos que tinham muito mais talento do que eu, porque a gente que tá no futebol, vira e mexe, escuta, o fulano era melhor que o Beltrano, mas o Beltrano que chegou. Por quê? Será que é uma coincidência? Foi a sorte? Não, não é sorte. Talvez o Beltrano ia dormir mais cedo. Talvez o Beltrano treinava. Talvez o Beltrano chegava um pouquinho antes do treino para fazer um alongamento, um fortalecimento. Então, na verdade, eu não acredito em sorte. Futebol, na vida, né, eu não acredito, mas no futebol mais ainda, eu não acredito em sorte, eu acredito no cara que está mais preparado, eu acredito no cara que chega no horário, eu acredito no cara que respeita a hierarquia, que é respeitar seu treinador, eu acredito nisso, em sorte, eu não acredito em sorte. Show, meu irmão. Muito bom, viu? Muito bom o bate-papo mesmo. O Pedrão falou, ó, a história vai ser boa, vai conseguir contribuir. Pô, muito bacana. Teve alguém, Pedrão, que trouxe uma lista para fazer uns abraços. Pra não esquecer aqui. Não? Já até guardei. Já até... Foi mais fácil do que eu imaginava. Não, show de bola. Eu queria, antes da gente já ir para a parte final e encerrar, agradecer de coração. Você, mesmo não tendo ideia, você está ajudando a gente. E quando você está ajudando a gente, você está ajudando outras pessoas, outras famílias. Então, te agradecer de antemão, tá? A Amanda já falou comigo ali também, que tá conseguindo direcionar, e isso para nós é extremamente importante, porque, de novo, é sempre no detalhe que a gente vai conseguir ajudar mais e mais pessoas, e eu faço questão de você mandar um abraço pro pessoal, porque são pessoas que também, de maneira indireta, estão conseguindo apoiar a gente aqui. Não, eu acho que agora, né, falando do pós-futebol e esse nosso trabalho, assim, na política, né, eu acho que o legal, assim, para mim, como ex-atleta, que sou um apaixonado por esporte, hoje em dia faço 2, 3 esportes diferentes porque gosto, mas, assim, a gente sabe que não é tão simples, assim, de todo mundo ter essa oportunidade, né? Então, daí a gente encontra associação, entidades igual vocês, assim, que oportunizam para a molecada jogar futebol, às vezes sair de uma situação de, às vezes sair da droga, né, que hoje em dia está muito presente, né, nessa geração, vocês dão a oportunidade do menino jogar futebol, do menino treinar, como que a gente não vai ajudar isso? Como que a gente não vai torcer para um projeto desse dar certo, né? Então, a gente lá, como o Renan Siskin já veio aqui e já falou, né, no último evento que eu fui também, a gente está à disposição de vocês, o que vocês precisarem para evento, para tudo, a gente está à disposição, a porta está aberta lá na Câmara Municipal de Curitiba, e vocês podem contar com a gente. Show de bola, meu irmão. Mais alguma coisa, Pedrão? Eu mandei um corte pro Bernardo. Já mandou mesmo? Eu não duvido nada, porque ele é ligeiro. Não, pode mandar, quer ver, eu vou achar. Falei, tava ressaltando depois que você era ruim. Cobra. Tava ressaltando quanto que era ruim. Depois vai mandar pro Pedro Ken aqui. Também então, pode. Estamos esperando há um ano. Vamos aqui. mandar um áudio ao vivo para ele. Não, e detalhe, colocamos aqui, ó, Kentucky e tudo mais aqui na televisão. Chegou o combinado? Não chegou o combinado. Pode. Fala, Pedro, tudo bem? Vinícius Crivellari aqui.
Ó, tô com o Tiagão. Tiagão falou que ia chegar aqui uma comida japonesa para nós, um combinado, e a gente tá esperando. Tem 1 ano já, tá doido. Pronto. Show de bola. Meu querido, obrigado de coração por você ter se disponibilizado, vindo aqui trocar essa ideia. Acredito muito nisso. Acho que a vida é uma constante troca de conhecimento, né? Você sabe coisas que a gente não sabe, a gente sabe coisas que vocês não sabem, a gente troca. No final das contas, quem acompanha a gente acaba aproveitando tudo isso. Então, obrigado de coração. É um prazerzaço fazer esse Obrigado. bate-papo contigo, tá? Nada, eu que agradeço, né, novamente. É um prazer estar aqui e falar para vocês aí que estamos à disposição novamente. O que vocês precisarem, podem contar com a gente vai caminhar junto aí. Show de bola. Bom, esse foi o TDFcast número 79 com o Thiago Alencar. E fiquem sempre conectados com a gente. Logo, logo vocês vão ver mais novidade ainda. Espera mais aí uma semaninha, 10 dias, vocês vão ver que coisa boa que tá vindo aqui para todos vocês que acompanham a gente, tá? Beijo no coração, Deus abençoe e vamos que vamos. Valeu. Amém.